Olá, no vídeo anterior, vimos os três principais gêneros literários que são o gênero dramático, poético e narrativo. A partir disso, vamos começar a estudar, primeiramente, o gênero narrativo. Começaremos pelos elementos básicos da narrativa. Um desses elementos é o tempo. O tempo em uma narrativa é um elemento fundamental que contribui para a estruturação da história, permitindo ao leitor compreender a sequência dos eventos e a evolução dos personagens. Ele pode ser dividido em três categorias principais: tempo cronológico, tempo metafísico e tempo psicológico. Cada um desses tipos de tempo oferece uma perspectiva única sobre como os eventos da narrativa são apresentados e percebidos, influenciando a maneira como a história é recebida e interpretada. Primeiramente, explicaremos o que é tempo cronológico. O tempo cronológico é a representação linear e objetiva do tempo, seguindo uma sequência lógica e contínua. Ele é marcado por datas, horas, dias, meses e anos, organizando os eventos de uma maneira que imita o funcionamento do tempo no mundo real. O uso do tempo cronológico permite que a história se desenrole de forma clara e compreensível, facilitando a progressão dos acontecimentos. Por exemplo, em uma narrativa que descreve a vida de um personagem desde a infância até a velhice, o tempo cronológico pode ser demarcado por eventos importantes como aniversários, formaturas, casamentos e mortes. Esse tipo de tempo é comum em biografias, romances históricos e ficções que exigem uma sequência temporal definida para que o leitor possa seguir a trama de forma lógica. O segundo tipo de tempo é o tempo metafísico. O tempo metafísico é uma abordagem mais abstrata e filosófica do tempo, frequentemente associado a conceitos além da experiência humana comum. Ele pode envolver elementos sobrenaturais, eternidade, ciclos infinitos ou mesmo a ausência de tempo. Em narrativas que utilizam o tempo metafísico, os eventos não são necessariamente apresentados em uma ordem linear, e o tempo pode ser manipulado de maneiras que desafiam a compreensão convencional. Por exemplo, em obras de ficção científica ou fantasia, o tempo metafísico pode ser explorado através de viagens no tempo, universos paralelos ou imortalidade. O romance A Máquina do Tempo é um exemplo clássico, onde o protagonista viaja para diferentes épocas, experimentando a passagem do tempo de uma maneira não linear e metafísica. E, por fim, o terceiro tipo de tempo, o tempo psicológico. O tempo psicológico, por sua vez, é uma representação subjetiva e interna do tempo, refletindo a percepção individual dos personagens. Ele é influenciado pelas emoções, memórias e estados mentais, e pode distorcer a percepção temporal de maneiras que não correspondem à realidade objetiva. O tempo psicológico permite uma exploração profunda da interioridade dos personagens, mostrando como eles vivenciam e processam o tempo de forma única. Em uma narrativa que utiliza o tempo psicológico, momentos de intensa emoção podem parecer se estender indefinidamente, enquanto longos períodos podem passar em um piscar de olhos. Um exemplo clássico de tempo psicológico é encontrado em Busca do Tempo Perdido de Marcel Proust, onde o narrador mergulha em longas reminiscências desencadeadas por sensações e memórias, rompendo a linearidade do tempo cronológico. Então, nessa aula vimos que o tempo em uma narrativa é mais do que apenas um marcador de sequência. Ele é uma ferramenta poderosa que pode moldar a percepção e a compreensão da história. O tempo cronológico fornece uma estrutura clara e linear, o tempo metafísico desafia as convenções e explora dimensões abstratas, enquanto o tempo psicológico mergulha na subjetividade e nas emoções dos personagens. A habilidade de um escritor em manipular esses diferentes tipos de tempo pode enriquecer a narrativa, oferecendo camadas de significado e profundidade que envolvem e cativam o leitor. Obrigado por assistir.